Ok, maravilha. Então vamos dar início ao nosso treinamento de hoje. O treinamento se chama Patrocínio Responsável. Ok? Então como é que surgiu esse treinamento? Só para vocês terem uma ideia, eu andei pensando muito, analisando uma maneira de fazer com que a gente conseguisse ampliar os nossos negócios através de um acompanhamento com as pessoas diretamente, semanalmente. Como é que foi que caiu essa ficha para mim? Eu estava fazendo um curso de coaching e eu vi que o grande fator que faz a grande diferença realmente na hora da pessoa cumprir uma meta ou desenvolver um trabalho dentro do coaching, por exemplo, é o acompanhamento que o coach faz com o coachee, que é o cliente, né? E, e essa grande diferença desse acompanhamento é o que faz o resultado da pessoa. Por quê? As pessoas são as mesmas. Então, como é que pode, de repente, a mesma pessoa que estava ali, estava na casa dela, com os mesmos hábitos, com as mesmas coisas, de repente ela inicia uma sessão de coach, estabelece uma meta, em cima dessa meta ela tem um acompanhamento com um profissional e a vida dela se transforma. Por que isso acontece? Porque existe esse fator, o fator humano, que é o fator desse acompanhamento do profissional. Ok? Eu queria saber aqui de 0 a 10, como é que está a qualidade do som, por favor. Então, vamos lá, patrocínio responsável. É bastante interessante o que significa esse patrocínio responsável. É o ato de acompanhar o novo consultor nos primeiros meses do negócio. Esse acompanhamento ele é fundamental para o sucesso do novo associado e, como consequência, também o seu sucesso dentro da Boulevard. Para que o patrocínio responsável, para que ele seja efetivo, é necessário que o patrocinador, ou seja, aquela pessoa que indicou o novo consultor, que ele passe as 9 ações do líder. Só que o que acontece? Na realidade, as 9 ações do líder, elas precisam ser passadas na prática. Porque se você passar as 9 ações do líder somente no, assiste aí um vídeo, ou você chega para ele e fala assim, é importante você fazer isso, passar das 9 ações, o que vai acontecer? O seu candidato novo, seu novo consultor, ele vai escutar, ele vai entender, mas ele não vai praticar. E o que faz a diferença nesse sistema, nessa metodologia que eu vou ensinar aqui para vocês hoje, é exatamente a possibilidade da pessoa colocar em prática. E como é que vai funcionar isso? Eu vou explicar aqui para vocês como é que vai funcionar o patrocínio responsável. Mas é importante você entender que o patrocínio responsável, ele está baseado nas 9 ações do líder. Ok? Está baseado nas 9 ações do líder. Então, o patrocínio responsável é uma metodologia de você colocar as 9 ações do líder em prática, junto com o seu direto. Ok? Então, assim, só recapitulando as 9 ações do líder, que isso é importante que cada um daqui saiba isso e que cada pessoa da rede também saiba isso. Quais são as 9 ações do líder? 1. Definir o seu porquê. 2. Assumir compromissos. 3. Lista de nome. 4. Fazer contato e convidar. 5. Mostrar o plano. 6. Fazer acompanhamento e fechamento. 7. Ser um construtor de sucesso. 8. Aconselhar-se com a linha ascendente. E 9. Duplicar as 9 ações do líder. Então, basicamente, essas são as 9 ações do líder. Só que não adianta a gente chegar e apenas falar isso para a pessoa. É necessário a gente realmente estar junto dela na execução de cada passo. Como é que vai funcionar isso? Agora eu já vou explicar aqui, efetivamente, como que vai funcionar o patrocínio responsável, o start do patrocínio responsável. Ele vai acontecer logo após o cadastro. Ou seja, a pessoa iniciou o cadastro dela, ela comprou o kit dela, ou seja, depois que ela viu uma proposta da Boulevard, depois que você mostrou o plano, depois que você fez fechamento, e aí ela, né, assinou o contrato, digamos assim, fez o negócio, comprou o kit, e aí sim você vai agendar a sua primeira reunião, o seu primeiro encontro, o seu primeiro treinamento com essa pessoa, ok? Então,
Dentro desse primeiro encontro, o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte: você vai combinar com ela que você vai se encontrar com ela uma vez por semana durante o período de 90 dias. Isso vai dar mais ou menos 10 sessões. 10 sessões. Posteriormente, o que a pessoa vai fazer? Você vai estar com ela também, pelo menos uma vez por mês. Veja, é claro que quando a gente faz um trabalho de patrocínio, o nosso direto está em contato com a gente praticamente toda hora, tirando dúvidas, ligando, né? Às vezes, né, a gente fazendo aquele trabalho do dia a dia, isso é normal. Mas aqui, a ideia aqui do patrocínio responsável é você fazer sessões específicas com objetivo de desempenho, com objetivo realmente da realização da meta que aquela pessoa tem. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer dentro do patrocínio responsável é definir o porquê da pessoa. É definir o que ela está fazendo, o que ela veio fazer com o sistema Boulevard. O que ela está querendo junto da Boulevard. Então, essa é a primeira coisa que a gente vai fazer, o levantamento do porquê da pessoa, por que ela está no negócio. E aí, quando a gente definir o porquê que a pessoa está no negócio, a gente vai definir uma meta dessa pessoa de realizar esse porquê dela. E aí, em seguida, eu vou explicar aqui para você na próxima página como é que vai funcionar. Então, basicamente, tá? Você vai ajudar essa pessoa a definir o que ela quer em relação ao negócio dela, em relação à vida dela, em relação ao plano que ela tem na vida dela. Em seguida, você vai contabilizar financeiramente quanto que é necessário para atingir esse objetivo, junto com ela. Então é uma sessão de 1h30 praticamente. Eu não consegui fazer 1 hora ainda essa sessão. Pelo menos 1h30. E uma sessão bem assim, bem movimentada. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar aqui. Ok? Tá bom? Então, quando você definiu exatamente o valor financeiro necessário para a realização dos objetivos, da meta que essa pessoa tem, o que a gente vai fazer? A gente vai, junto com ela, verificar o nível de graduação dentro da Boulevard. Por quê? Porque a Boulevard é a empresa, é o plano que a gente tem de compensação financeira. Para quê? Para que ela possa realizar esse objetivo dela. E aí, em seguida, a gente vai preencher, junto desse nosso direto, a gente vai preencher a folha de metas. Curto, médio e longo prazo. Finalizou a parte da definição do porquê, da inserção de metas, dos valores. E nós vamos explicar a importância de ter compromisso. Por que o compromisso ele é importante no desenvolvimento do nosso trabalho? E já nessa primeira reunião, você vai fechar com as pessoas da tua equipe essa importância do compromisso, ok? E aí você já vai amarrar tudo, eu vou explicar já já para você como é que vai ser feito isso. E aí você já vai amarrar tudo para que você não tenha mais problema de comprometimento das pessoas da sua equipe. Eu fiz um tour aí recentemente, fiz um tour em Minas, fiz um tour no Norte, e percebi que muitas pessoas, o que elas falam? Elas acabam reclamando, dizendo que a dificuldade que elas têm do comprometimento das pessoas. Então, com essa metodologia aqui, esse problema ele vai ser praticamente resolvido. Praticamente resolvido. Ok? E aí, quando a pessoa entendeu o que ela precisa fazer, os compromissos que ela precisa ter, a gente vai entrar na estruturação da rede. Então, a gente vai explicar como que ela vai construir a rede dela. E o mais importante, a gente vai definir um plano de ação junto com o novo patrocinado. E esse plano de ação ele é semanal. Semanal. Pelo menos durante 90 dias, nós nos encontraremos semanalmente com esses nossos diretos, com o objetivo de trabalhar aquele plano que ela tem durante aquela semana. Ok?
E aí, nesse encontro, o que que a gente vai fazer? Tá? A primeira reunião a gente vai estabelecer um plano de ação. Vamos supor que, vamos dar um exemplo, ela fez um plano de ação de preparar uma lista de 100 nomes. Vamos supor que seja só esse o plano de ação dela da semana inteira. Então, na semana seguinte, a gente vai se encontrar com ela. O que que a gente vai conversar com ela? Sobre a tarefa que ela fez, se ela teve alguma dificuldade, como é que foi. E ali que você faz a sua correção de rota. Ali que nesses encontros, né, que você faz a correção de rota e o acompanhamento com o seu candidato. E aí você vai também analisar a potencialidade que seu candidato tem e se a meta ela está compatível, se ela está de acordo com as possibilidades que ela tem, por exemplo, de tempo. Mas eu vou explicar isso tudo para você, fica tranquilo, que eu vou explicar tudo isso aqui para você. Vamos anotando aí, tá bom? Então vamos lá. O primeiro ponto é você ajudar o seu candidato a descobrir o porquê dela. Existe aqui uma, duas, três, quatro, cinco perguntas que você vai fazer. Esse material, tá? Esse material, eu vou disponibilizar esse vídeo e ele já tem pronto no próprio sistemainteligente.com.br, dentro do site da equipe, né? O sistemainteligente.com.br. Você consegue baixar esse material. Ainda vou atualizar ainda, tá? É um material que a gente está em construção. Essa metodologia está em construção. Mas qualquer coisa você pode pegar aqui né, pedir pra gente aqui que a gente manda, tá bom? Então, olha que interessante. Primeira pergunta que você vai fazer para a pessoa: o que é importante na sua vida? Você vai deixa ela falar o que é importante para ela, aberto mesmo, uma pergunta aberta. E aí você vai falar: o que você faz hoje que é importante para você? E aí deixa ela falar e você vai anotando, porque é importante você saber o que é importante para a pessoa. Nós devemos trabalhar nossos diretos e a nossa equipe baseados no que é importante para ela, nos objetivos que ela tem. Em cima disso, a gente vai fazer todo o plano de trabalho. Ok? Em seguida, você vai perguntar: o que você não faz hoje que é importante para você? E é legal que nesse exercício, as pessoas elas começam a cair algumas fichas. Elas começam a perceber que às vezes elas deixam de fazer coisas importantes que são importantes para ela. E aí você vai perguntar, fazer uma pergunta bem interessante, que aí você vai falar com ela o seguinte: você vai falar com ela assim, vivendo no mundo, né, no mundo, digamos assim, sem se conectar agora com o presente, indo mais para frente, indo para o futuro mais distante. E aí você vai fazer a seguinte pergunta: se tempo e dinheiro não fossem problema, o que você faria da sua vida? Se, sei lá, se você tivesse 1 milhão por dia entrando na sua conta, se tivesse todo o tempo do mundo, o que você faria? Deixa a pessoa falar, sabe? Deixa ela listar o que ela faria. E aí, esse é o ponto chave do Descubra o Seu Porquê. Porque se ela não tivesse problema com o tempo e não tivesse problema com o dinheiro, ela faria algo que ela gosta. E esse é algo que ela gosta que você precisa descobrir. Porque esse vai ser o grande motivador para ela desempenhar esse plano de ação, essa atividade. Para que ela saia da zona de conforto dela, para entrar exatamente num plano de desempenho. E aí você finaliza a primeira parte da sessão, que é exatamente fazendo a seguinte pergunta: descobrindo seus porquês, estaria disposto a organizar e planejar um programa de ação para realizá-los? Veja que a pessoa, ela mesma, ela vai se comprometer com o próprio sonho dela. E nessa folhinha aqui do Descubra o Seu Porquê, ela vai lá e assina. Ela assina para ela, não é para você, é para ela. É o negócio dela, é o sonho dela, é o objetivo dela. E aí, em seguida, o que você vai fazer? Você vai ajudar essa pessoa a colocar. Aí você vai poder explicar um pouco como é que funciona isso. Se ela pudesse colocar em valores aquilo que ela disse que é importante para ela, e aí você vai colocar curto, médio e longo prazo. Então vamos supor que a resposta daquela pergunta, né, se tempo e dinheiro não fossem problema, o que ela faria, seria uma coisa de 3 anos, por exemplo. Então de repente ela vai falar assim: eu preciso, sei, de 50 mil por mês, ou de 30 mil por mês, para
para ter a vida que eu gostaria de ter. E aí você vai descobrir o valor para ela realizar os sonhos e os objetivos dela. Só que antes disso, você pode fazer uma pergunta. Você vai, antes de preencher aqui o formulário, você pode perguntar, é, dentro, agora voltando para a realidade, hoje, com a sua situação financeira que você se encontra hoje, com a sua situação de tempo que você tem hoje, quanto em dinheiro, em reais, você precisa por mês para estar com as suas contas pagas, para estar tranquilo financeiramente, para poder desempenhar um plano de ação, por exemplo, um trabalho dentro da Boulevard. E aí, a pessoa vai responder. Às vezes é 5 mil, às vezes é 10 mil. É o, né, digamos aí, o custo de vida que a pessoa tem no dia a dia. E aí você vai poder planejar se isso vai ser um ano, 6 meses, 3 meses, dependendo do trabalho que a pessoa faça. E aí vem o mais interessante. Você começa a fazer um trabalho com essa pessoa, já você vai, no final, né, do objetivo, você vem trazendo para cá. Então, por exemplo, você vai notar, vamos supor que ela fale que ela precisa de 50 mil por mês. E ela vai colocar lá, ó, para você atingir 50 mil por mês, você precisa estar no nível, por exemplo, como Black Diamond. E aí você vai trazendo e mostrando quantas pessoas aproximadamente ela precisa ter na equipe dela. Então ela já vai fazendo um planejamento de faturamento e um planejamento de pessoas que ela precisa disponibilizar na equipe. E aí, claro, que você inicia esse trabalho dentro da meta inicial, dos primeiros 3 meses de negócio, por exemplo. Então você já coloca junto com ela no papel, você já coloca, por exemplo, a data do primeiro pedido, você coloca a data que ela pretende, por exemplo, fazer um upgrade do platino, no caso se ela entrar com bronze ou com ouro, e você já coloca já uma meta junto com ela também, ela bater elite. Inclusive pode ser já no primeiro mês de trabalho dela, eu acho que é uma meta muito boa você trabalhar já no primeiro mês com o objetivo de bater o elite. Então, considerando aqui uma média de 500 pontos por pessoa, considerando kit, né, considerando ativação, então são 4 pessoas para ela chegar e bater o nível de elite. Ou 2 platinos. Então você pode trabalhar também uma meta, né, uma meta, por exemplo, de 2 patrocínios. Mas a gente vai explicar exatamente a construção, o que precisa ser feito para o desenvolvimento do trabalho. Então você vai preenchendo esses objetivos, essas metas de acordo com o período de tempo curto, médio e longo prazo. E aí você vai fazendo um desenvolvimento do trabalho. O que você pode fazer? Nessa hora, você pode utilizar. Eu gosto muito de utilizar o exemplo, eu vou até inverter aqui na ordem do treinamento, é o exemplo matemático. Porque, por exemplo, quando você fala para a pessoa que de repente para ela bater a meta dela, o objetivo dela, ela vai precisar, sei lá, de 60 pessoas, 100 pessoas, por exemplo, é muito comum a pessoa falar assim, eu quero pelo menos aí, é, ela diz assim, eu quero pelo menos uns 10 mil por mês. Então, o que acontece? Quando é comum, de quando você chega para a pessoa, por exemplo, vou colocar aqui na tela de novo, tá? Para vocês estarem uma ideia. Então, é comum quando você chega nessa parte aqui, que a pessoa fala, pô, eu quero ganhar 10 mil por mês para pagar minhas contas, eu vou ficar tranquilo para fazer o trabalho na Boulevard. E aí o que você faz? Você fala assim, ó, para você ganhar 10 mil por mês, você precisa bater diamante. E para você bater diamante, que é uma média aproximada, você precisa de 100 pessoas. Aí a pessoa às vezes fica meio desanimada, né? Por 100 pessoas, tudo isso. Mas você fala para ela o seguinte, você fala assim, ó, você pega um papelzinho e faz essa conta aqui, ó. Você fala, ó como é que é simples, tá? Se você começar com 2 pessoas, 2 vezes 2, aí você vai anotando no papel. 2 vezes 2 é igual a 4. 4 vezes 2 é igual a 8. 8 vezes 2 é igual a 16. Veja, com 2 pessoas na tua equipe, diretamente indicadas por você, você já consegue 16 pessoas em 1, 2, 3 momentos. Se você duplicar isso, 2 que indicam, 2 que indicam, você já tem 16 pessoas. Só que se você tiver 3 pessoas na sua linha de frente,
e essas 3 indicarem 3, no quinto momento você já tem 81 pessoas. Então veja, uma pessoa a mais que você tem, você já consegue 65 pessoas a mais na sua equipe. Olha que interessante. E aí você vai embora, fala, ó, mas se você tiver, por exemplo, 4 pessoas na sua linha de frente, 4 que indica 4, 16, 16 que indica 4, 64, 64 que indica 4, 256, e você somando, você já tem 240 pessoas a mais do que se você tivesse iniciado com 2, e você só tem 2 pessoas a mais, com 4 pessoas. E o nosso exemplo mágico aqui é 5. Então, se você tiver 5 pessoas na sua linha de frente que indicam 5, que indicam 5, que indicam 5, você vai ter lá 625 pessoas na sua rede, lá no quarto nível. Isso vai dar 609 pessoas a mais na sua equipe de trabalho. Ou seja, com 3 pessoas a mais que você indicou. Você começou com 2, agora você tem 5. Então você já tem 609 pessoas. E aí você consegue tranquilamente trabalhar esse ponto, que é o ponto da meta. Que é o ponto exatamente do número de pessoas que ela tem na rede. Ok? Tudo claro até aqui? Então, beleza. E aí você vai chegar para a pessoa, para o seu direto, você vai chegar para ela e falar o seguinte, ó, você manda aquela viagem que você falou que você quer fazer com a tua família, levar, né, seus filhos lá para Disney, por exemplo, que é um sonho que você tem, que você quer fazer, ele tem um custo. Então ele tem um custo financeiro, você já colocou na sua meta, você viu que você tem que bater ali diamante, Blue Diamond. E só que você antes, né, antes de começar a brincadeira, antes de começar o negócio, você precisa assumir alguns compromissos. E eu vou te passar uma lista aqui de 6 compromissos que você precisa assumir. 6 compromissos que você precisa assumir para você poder ter resultado dentro do negócio. Seja bem-vindo aí, Francisco. Seja muito bem-vindo. E são 6 compromissos. E aí você vai explicar um por um, com um papelzinho já, até com um passozinho de assinatura depois para ele se comprometer com o negócio. Então, se você fizer isso com todo mundo da sua equipe, se você fizer isso com todo mundo da sua rede, essa primeira reunião e a explicação do compromisso, e ele concordar um a um com os compromissos que ele precisa ter, quando você se encontrar com ele na semana seguinte e algum daqueles compromissos ele não fez, o que você vai falar com ele? Fala, meu amigo, você lembra que eu te disse que para ter esse resultado desse negócio precisa desses compromissos? Então, o que você me fala sobre isso? Então, por exemplo, o primeiro compromisso é o compromisso de fazer volume. Então é a mesma coisa, você está iniciando o seu negócio, você está abrindo a sua padaria, você está abrindo a sua loja, né? Você precisa movimentar volume naquela loja que você abriu. Então aqui no nosso negócio, a primeira movimentação de volume é através da utilização dos produtos. Então eu chego para a pessoa e falo, ó, você está comprometido a usar os produtos, sim ou não? Ela vai lá, sim, ela marca um xizinho. Estou comprometido a fazer o meu pedido ativo mensal, sim ou não? Ela marca lá sim. Você explica para ela que são 120 pontos, que são 5 consumidores que ela precisa. Veja, ela está abrindo um negócio que vai proporcionar uma liberdade para ela de tempo, uma liberdade financeira para ela, e ela precisa apenas 5 consumidores mensais. A gente não está pedindo para ela conseguir 100, 200, 500, 1000, não. 5 consumidores mensais. E ela vai lá e digita OK. E aí você fala da importância de desenvolver confiança, porque o que acontece? Um dos fatores também que eu percebi, quando a crença da pessoa ela baixa, ela não consegue cadastrar, ela não consegue patrocinar, ela não consegue fazer o negócio. É muito interessante isso. Então, a pessoa ela precisa desenvolver a confiança dela constantemente. Ela precisa desenvolver, por exemplo, a confiança no produto. Então ela vai anotar lá, ó, está disposto a receber treinamento sobre produtos? Ela anota sim. Você está disposto a conhecer-se melhor e desenvolver habilidades e competências necessárias para crescer como pessoa? E ela vai colocar lá, sim. Você está disposto a estudar sobre o mercado de venda direta e multinível? Ela vai lá e coloca sim. Você está disposto a conhecer mais sobre o Boulevard? Ela vai lá e coloca sim. Você está disposto a utilizar o sistema de treinamento da Boulevard?
para ter resultado no negócio, ela vai lá e coloca assim. É claro que você pode explicar, contextualizar cada ponto desse. E aí você fala para ela o seguinte, que existe o terceiro compromisso dentro do negócio, para ela ter sucesso, que é assumir o compromisso de participar dos eventos semanais e presenciais, os eventos semanais presenciais e online. Então, o presencial é o do sistema da sua região. Então, por exemplo, nós temos aqui pessoas de Brasília, não temos? Se eu não me engano, o Júnior, o pastor Júnior é de Brasília, não é isso? Que mais? Nós temos pessoas aqui do Rio de Janeiro. Nós temos pessoas aqui de Minas, né, Rosenberg? Isso. Então, por exemplo, o que o pastor Júnior vai fazer? Ele vai participar dos eventos semanais que existem em Brasília, né? O Rosenberg, o que ele vai fazer? Ele vai participar dos eventos semanais que existem lá em Minas. O Francisco, lá em Belém, por exemplo. Ah, mas na minha cidade não tem ainda. Isso é ótimo. É ótimo porque você vai ser o primeiro, vai ser o pioneiro. Você começa lá a se encontrar e fazer esses eventos presenciais, mesmo que seja num café. Cada um paga o seu cafezinho, cada um paga a sua água, se encontra lá no café, faz um encontro semanal, né? Dá aquela dinâmica no negócio. Uma vez por semana. Por quê? Isso uma vez por semana é o momento que você está se encontrando com as pessoas. E aí você fala com ela. Você está comprometido a participar uma vez por semana, uma vezinha por semana de um treinamento online, né? Com o nosso upline, com a nossa linha ascendente. Porque a ideia aqui, inclusive vocês estão aqui, estou me comprometendo aqui publicamente em começar a fazer esses treinamentos semanais de novo, ok? E exatamente para passar essa informação, para passar treinamento, para passar conteúdo. O próximo, tá? O próximo treinamento, ele vai ser no dia 30. Eu vou explicar por quê. O objetivo é a gente fazer semanalmente, toda segunda-feira, 22 horas. Tá? Esse é o objetivo. Só que a gente vai ter convenção no dia 15, dia 16, eu vou estar viajando. E também no dia 23 eu estarei viajando. Estarei no Rio de Janeiro. Inclusive o pessoal do Rio de Janeiro, ó, se prepara aí que o bicho vai pegar em Rio de Janeiro no dia 21. Dia 21, a gente estará junto no Rio de Janeiro. Só entrar em contato aí com o Lula e a Adriana, que eles vão passar aí onde que vai ser o local. Vou te falar com o Demauri também. E a gente vai fazer um trabalho muito legal lá, tá bom? Então, uma vez por semana o treinamento, uma vez por semana o presencial. Mínimo, mínimo. Estou falando dos mínimos aqui para a pessoa ter sucesso. Porque se ela não participa de evento, ela não participa de evento nem presencial, nem online, ela desiste do negócio. Então a hora de você pegar esse compromisso é na primeira reunião, no primeiro encontro com a pessoa. É onde ela vai se comprometer realmente com o negócio. Senão fica muito solta, ela não sabe o que tem que fazer, daqui a pouco ela não está fazendo, você não vai cobrar, porque ninguém é chefe de ninguém aqui. Nós somos os orientadores dessas pessoas. E aí você fechou esse compromisso, que é o terceiro compromisso, você vai entrar no quarto compromisso, que é o compromisso de assumir essa metodologia de trabalho com as pessoas do grupo. Então ela vai dizer, estou comprometida a duplicar e promover essa metodologia para a minha equipe? Ela vai lá sim. Veja, essa metodologia ela independe do sistema. Ela independe do sistema BLV Frido, independe do sistema que qualquer um faça. Ela é uma metodologia de trabalho na prática. São as 9 ações, só que na prática. É uma metodologia que você vai utilizar no seu dia a dia. Ok? Não tem conflito com nenhuma informação do sistema. Pelo contrário, é o próprio sistema na prática. E qual é o quinto compromisso? A pessoa ela vai assinar lá, ó, assumir o compromisso de adotar uma rotina útil diária. Porque, ó, vou dizer para vocês, aqui, meus amigos, a pessoa ela é dona do próprio negócio. Ela não tem chefe e às vezes ela não consegue fazer uma análise de desempenho, ela não consegue saber se ela está sendo produtiva no dia a dia de trabalho dela. Então, qual é essa rotina útil que ela vai colocar dentro do plano de ação dela? Ela vai colocar divulgar o negócio diariamente, seja com panfleto, seja com site, seja boca a boca, não importa. Divulgar o negócio.
Então você está, né, compromissada a divulgar o seu negócio? Ela vai lá sim, todo dia, todo dia. Fazer pelo menos 3 novos contatos todo dia, ela vai colocar lá sim. Lembrando que o objetivo de você fazer contato é você conseguir mostrar o plano para a pessoa. Então, pelo menos um plano por dia. Você faz 3 contatos para mostrar um plano. Se você fizer 3 contatos e mostrar 3 planos, poxa, tá bom demais. Mas o mínimo é o quê? Um plano. E você pode fazer também um contato por dia, desde que você consiga mostrar o plano para esse um contato. Ou você pode fazer 10 contatos até que você consiga um para mostrar o plano. E aí, você vai fazer um acompanhamento por dia também, porque cada pessoa que você mostra o plano, você precisa fazer o acompanhamento. E tem também o acompanhamento após o cadastro, ou seja, aquele objetivo de ter um consultor novo cadastrado na semana. E também uma vez que você vai se encontrar com essa pessoa por semana para adotar essa metodologia. Então, esse é o trabalho mínimo que a pessoa precisa fazer para ter resultado no negócio. Veja, se ela entrar no negócio, não usar o produto, se ela entrar no negócio, não fizer a ativação dela, se ela entrar no negócio, não participar uma vez por semana de uma apresentação presencial, uma vez online, e se ela não fizer contato todo dia, não mostrar plano e não treinar a sua equipe, fala para ela nem entrar no negócio. Fala para ela pedir para sair, porque ela não vai ter sucesso, ela não vai ter resultado. Então é melhor você ser sincero, explicar para ela o que ela precisa fazer logo no início, para que ela se comprometa, ela está ali. O momento do início do negócio dela, ela está super empolgada. Ela achou um negócio que realmente, poxa, ela estava querendo para poder realmente sair da situação financeira dela. Então ela está naquele momento perfeito para assumir esse compromisso de desenvolvimento de trabalho. E o mais importante, ela tem uma orientação do que ela precisa fazer. Esse é o momento. E ela assume todos esses compromissos. O que você acha que vai acontecer com a sua rede? O que você acha que vai acontecer com a sua equipe quando todo mundo fizer isso com todas as pessoas da sua equipe? E para finalizar o compromisso, você vai fazer a seguinte pergunta para ela. Estou comprometido a trabalhar, e ela vai anotar a quantidade de horas por dia que ela vai trabalhar para o negócio. Então é muito interessante que, principalmente quando a pessoa está no início, ela colocou a Boulevard como prioridade, ela vai colocar, às vezes, 3 horas, 4 horas do dia dela para trabalhar na Boulevard. Vão ter pessoas que vão trabalhar 1 hora, vão ter pessoas que vão trabalhar 2, não importa. O importante é a produtividade. Então, por exemplo, a pessoa chegou e falou, eu vou trabalhar 4 horas por dia. O que você vai fazer com ela? Logo em seguida, você vai passar essa agenda aqui para ela. Ó. E você vai falar, ó, você vai trabalhar 4 horas. Qual é o horário que você vai trabalhar? Você já fixa, não é horário solto, qualquer hora, não. Você já fixa qual horário que você vai trabalhar. E ela já marca ali, ó, 14 horas, às 14, 15, 16, 17, 18, por exemplo. 14 às 18. E ela já vai fixar qual o dia da semana que ela vai trabalhar. E com isso, você já vai orientando essa pessoa no caminho exatamente que ela precisa seguir. Logo depois disso, que você assumiu que a pessoa, na verdade, assumiu o compromisso, lembrando que ela assumiu o compromisso com o próprio sonho dela, isso que é o mais importante. O que você vai fazer? Ok, aí o que você vai fazer? Aí você vai explicar para ela que existe uma estrutura de duplicação do negócio. E essa estrutura de duplicação é exatamente 5. Ela precisa achar 5 pessoas no desenvolvimento do trabalho dela. 5 pessoas que realmente estejam comprometidas, 5 pessoas que, poxa, que têm um sonho, que queiram desenvolver um trabalho, que estejam buscando uma chance realmente, sabe, de fazer um empreendimento. E ela vai ajudar essas 5 pessoas a fazerem também esse trabalho de achar mais 5 pessoas. Então a gente vai trabalhar com uma matriz 5x5. Essa matriz 5x5 também é padrão também, qualquer negócio multinível, ela é padrão também. E ela é suficiente para você trabalhar um dia da semana com cada direto. Então você tem segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta. São 5 dias úteis
na semana que você tem para trabalhar cada rede sua. Então, essa é a ideia da metodologia 5x5. E aí, o que você vai fazer? Dentro do plano de ação, tá? Dentro do plano de ação semanal, que aí vem a parte mais importante. Aí vem a parte mais importante do plano de ação, tá? Do patrocínio responsável. É o plano de ação. Então, toda vez que você tem uma sessão com a pessoa, toda vez que você vai se encontrar semanalmente durante o período de 90 dias, o objetivo principal é você realizar um plano de ação semanal, com o objetivo de ficar mais próximo da meta. Agora sim, olha lá, ó, vocês estão vendo aí, ó, agora sim, ó, plano de ação. Então, dentro do primeiro plano de ação, o que você deve contemplar no primeiro plano de ação? A lista de nome. A lista de nome. Então, você já está na prática, você já vai falar com a pessoa, vai explicar como é que faz, e aí você pode puxar logo a lista de nome com ela, tá? Então, você vai falar, ó, vamos fazer aqui um exercício, sem nomes, até a semana que vem. Então, você vai se encontrar uma vez por semana com ela, e ela vai te preparar esses 100 nomes. Por exemplo, para começar, tá? E aí você vai explicar que existe o quê? Que ela vai colocar o nome de todo mundo, o WhatsApp, o telefone, o e-mail, e depois ela vai selecionar com um xizinho aqui, ó, a característica que essa pessoa tem. Porque o que acontece? Um dos grandes erros que as pessoas cometem no desenvolvimento do trabalho é achar que qualquer um vai poder ter sucesso nesse negócio. Não é qualquer um que vai conseguir ter sucesso nesse negócio. São as pessoas que se encaixarem em algumas características importantes, algumas habilidades e competências importantes. Agora, você fala assim, ah, Rodolfo, qualquer pessoa pode ter resultado na Boulevard? Sim. Se ela desenvolver, crescer, aprender, fazer, qualquer pessoa pode ter resultado. Mas não é qualquer um que vai ter resultado. Vocês entendem a diferença? Então, por exemplo, pessoas que têm uma atitude positiva, pessoas que tenham credibilidade, pessoas que têm um círculo de contatos, pessoas que são ensináveis, pessoas que possuem uma ambição, uma vontade de crescer, que querem, né, fazem o necessário para sair da zona de conforto, pessoas que têm condições favoráveis, né, que já têm uma condição financeira para poder fazer o negócio com mais tranquilidade. E aí você vai marcando, você vai pré-qualificando essa lista. Então você explica isso para a pessoa e ela já tem já um dever de casa, digamos assim, um plano de ação. Então na semana que vem, quando você for conversar com ela novamente, fala aí como é que foi o plano de ação 1, que foi a lista de nome. Ela vai, né, mostrar para você o plano de ação dela. E é sempre importante perguntar para a pessoa, porque assim, não é a gente que faz o plano de ação para a pessoa. A pessoa ela vai fazer o plano de ação dela, baseado na nossa orientação, baseado na experiência que a gente tem. Então, outro ponto importante desse primeiro plano de ação, até porque não vai ser de uma hora para outra que a pessoa vai aprender a convidar, que ela vai aprender a fazer, porque assim, não adianta você chegar para a pessoa e já falar, ó, vai lá, mostra o plano, vai lá. A pessoa não sabe mostrar o plano, ela não sabe fazer contato, então ela precisa receber alguns treinamentos. Então, por exemplo, a gente tem alguns treinamentos, por exemplo, no próprio site do sistemainteligente.com.br, a gente tem o treinamento 8 passos. Tá? O 8 passos, ele é uma variação que tem do 9 ações do líder. Tem que inserir só um passo, tem que atualizar, porque o BLV Frido lançou as 9 ações, então precisa inserir um construtor de sucesso, o restante é tudo igual. Mas, por enquanto, você já pode passar esse 8 passos, que é a mesma matriz do 9 ações do líder, ok? E ali, ela vai aprender o que ela precisa fazer no negócio. Então, pode ser um plano de ação dela, estudar os 8 passos, por exemplo. E outro plano de ação dela pode ser também estudar e analisar o vídeo, como apresentar o plano. Então, tem 2 vídeos que explicam como apresentar o plano, que é Descubra uma maneira genial de sair da crise e como sair da crise através da Boulevard Monge. Qual é a ideia? Tá? Qual é a ideia desses 2 vídeos? O primeiro vídeo, ele não fala de empresa. O primeiro vídeo, ele fala do negócio.
Ele abre a mente da pessoa para ela querer fazer um negócio, para ela sair da zona de conforto dela, para ela querer fazer um negócio. E aí, quando a gente puxa ela para fazer um negócio, a gente explica que tem franquia, que tem isso, mas a gente mostra que a venda direta é o melhor caminho para ela, que de repente não tem muito dinheiro para investir, tem pouco tempo. Então a gente vende o peixe independente da empresa. E aí, quando ela comprou o peixe, a gente mostra o plano da Boulevard. Então, o plano da Boulevard ele vai consolidar o que a ideia que a pessoa já comprou, ok? Então, isso aqui, a pessoa já tendo isso aqui na primeira semana de negócio dela, ela vai poder entrar na segunda semana, que é aí sim, efetivamente, a parte de contato plano. E aí você vai ver que, posteriormente, depois do, do segundo encontro em diante, que já está aqui na tela para vocês, você vai poder entrar na parte prática. Qual é a parte prática? Contato, convite, plano, acompanhamento e treinamento. Então, assim, a parte prática do negócio, o que o teu consultor vai precisar fazer no dia a dia, o que é? Contato, convite, plano, acompanhamento, fechamento e treinamento. E esse treinamento é o que? É a metodologia, é o sistema. Ok? Então, a partir do segundo encontro em diante, você vai trabalhar essa parte prática das 9 ações. Então, por exemplo, você já vai disponibilizar, a partir do segundo encontro, um relatório de apresentação do plano. Esse relatório de apresentação do plano, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aquelas pessoas que ele entrou em contato e ele vai colocar aqui, ó, a data do plano, a data que ele fez o acompanhamento com a pessoa e o dia que iniciou o plano de ação. E aí, a pessoa já começa, o que ela vai fazer? Ela já começa a anotar todas as atividades dela, todas as atividades dela. E ela pode, inclusive, colar essa folha no livro ata, que é a sugestão, né, que todo esse material que a gente está passando para vocês, que a pessoa coloque no livro ata. Então, as pessoas que são meus diretos aqui, como a gente está iniciando essa metodologia agora, tiveram muitas pessoas que eu não consegui ainda iniciar esse trabalho. Mas as pessoas que são meus diretos podem comprar o livro ata. E não só os que são meus diretos, mas as pessoas que são direto nos meus diretos podem também comprar o livro ata. Todo mundo que está aqui hoje, aqui na sala, pode comprar o livro ata que a gente vai colocar essa metodologia em prática. Porque o livro ata ele é um livro de capa dura, então é difícil de estragar. Ele vem com uma numeração e você pode fazer um índice dinâmico. E com esse índice dinâmico você pode colar, você pode fazer um montão de coisa e criar uma própria agenda. Então, é um trabalho bem legal. E aí você passa esse relatório de plano para ela. E um ponto importante também é você explicar sobre o construtor de sucesso para a pessoa. O que é ser o construtor de sucesso? A pessoa está ativa, mostrar 20 planos no mês, assistir áudios e vídeos, participar dos eventos, né, executar as rotinas diárias e preencher o relatório de plano e enviar para a sua linha ascendente. O construtor de sucesso praticamente é o compromisso. É praticamente o compromisso. Você pode até colocar aqui, por exemplo, usar o produto, né, estar ativo, mas aqui são pontos específicos que vão medir a produtividade e o desempenho da pessoa. Ok? E quando a gente fala de rotina útil diária, qual é a melhor maneira que existe de você contabilizar isso? Tá? Vou dizer por experiência própria, que é você pegar um quadro, porque imagina você fazer relatório de toda vez que você fez um consumo de um produto. Não. Vamos simplificar isso aqui. Você coloca todos os pontos que são importantes, você pode acrescentar, não tem problema, e você vai marcar um X cada ponto que você fez. Então, por exemplo, você usou o produto, marca um X lá, ó. Você fez contato, por exemplo, de recrutamento, faz um X. Você mostrou o plano, marca um X. Então, assim, se você conseguir marcar um X todo dia para algumas ações que são importantes, principalmente nos compromissos, você já tem grande chance de ter sucesso nesse negócio. E aí você vai marcar um X, pronto.
e você mesmo vai conseguir acompanhar se você está sendo produtivo. Porque a maior dificuldade que existe hoje dentro de um desenvolvimento de trabalho de venda direta e multinível é, é fazer essa medição da produtividade das pessoas. E a gente precisa conscientizar essas pessoas de como que funciona. Conscientizar, elas mesmas vão olhar para o próprio papel e vão falar, puxa vida, eu posso ser melhor. E quando você estiver semanalmente com ela e ela mostrar o plano de ação para você, muitas das vezes ela vai fazer aquilo porque ela sabe que semana que vem ela vai se encontrar contigo, com o patrocinador dela, ou com a linha ascendente dela, e ela vai passar vergonha. E ela não vai querer passar vergonha. É muito interessante. Essa técnica de você se encontrar semanalmente com o seu direto é muito interessante. E aí, as considerações finais, para que a gente possa abrir aqui para perguntas, o plano de ação ele pode ser flexível. Isso que eu estou explicando aqui é uma sugestão. Você pode ter um plano de ação, você pode elaborar uma maneira diferente. Então a gente tem uma sugestão do plano de ação e você pode também acrescentar, mandar para a gente que fala, bota isso aqui, bota essa ferramenta e tal. E essa sugestão, o que é importante? Por exemplo, quadro de sonhos. Então a pessoa ela pode, dentro do livro-ato dela, recortar foto do carro, da casa ou da escola, que ela começa a visualizar aquilo, a viagem que ela quer fazer. Ela pode colocar a agenda semanal dela dentro desse livro-ato. Ela pode colocar a lista de nome. Ela pode fazer uma anotação de toda a prospecção que ela fez. O relatório de plano, o relatório de fechamento, de acompanhamento. Anotar todos os patrocínios responsáveis que ela fez com os diretos dela. Porque se você escreve no papelzinho em cima da mesa, daqui a pouquinho o papelzinho já tá fora e você não sabe, já não lembra mais qual é o sonho do seu liderado, das pessoas que estão na sua equipe. Então isso é muito importante, você saber o motivo que ela está fazendo o negócio. Porque naqueles momentos de baixa, naqueles momentos, né, de desmotivação que pode acontecer na caminhada, você vai simplesmente lembrar que ela tem esses sonhos, esses objetivos, e com certeza alguma coisa vai acontecer na mente dela que ela vai conseguir superar. E esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel. Alguns outros pontos que a gente pode ter dentro desse livro-ato. A gente pode ter, por exemplo, o quadro de metas. A gente pode colocar lista de habilidades e competências. Tem várias coisas que você pode fazer. Que mais? Registro de ideias. Às vezes, quando você está conversando, a pessoa ela sai anotando as ideias que ela tem no papelzinho, daqui a pouco ela esquece. Ela está no livro ato ali, ela tem lá, ó, página 23, ideias e sacadas. Ele anota lá as sacadas. Treinamentos, quer dizer, todos os eventos que você participou. E aí você vai estar lá e você chega e você pode chegar e, e anotar esse treinamento, você não vai esquecer. Então, o livro ato ele serve para você trabalhar, para você fazer de diversas maneiras. Ok? Então é isso. Lideranças, esses líderes que estão aqui. É isso.